Eu sou o irmão Carlos César e você está no canal Revelação da Palavra Peniel. O tema da palavra: Feridos pela Igreja. A palavra se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 3 em diante. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta para Timóteo e fazendo uma análise desta palavra, naquilo que Deus nos concede pela interpretação desta palavra, é bem claro que isso se cumpre nos dias atuais, porque haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios interesses, como que o sentimento de coceiras no ouvido. As pregações dessas pessoas, desses mestres, desses líderes, são pregações que se referem a coisas que não são reveladas do alto, que não vêm do céu, mas são, na sua maioria, pregações criadas por um sentimento que muitas das vezes são sentimentos carnais, um sentimento de ódio, de raiva, de ira, que às vezes a pessoa ela não tem a coragem de se referir ao desafeto dela pessoalmente, e ela usa simplesmente a palavra para atacar aquela pessoa, para dizer o que ela tem vontade, mas que ela não tem coragem de dizer, porque o próprio Deus, ele classifica essas pessoas de mensageiros do diabo. Ele classifica esse modelo, esse tipo de pregador, de ceifeiros de almas. São pregadores covardes que usam a arma para apontar para aquele que está ferido e para terminar uma execução aonde o próprio Satanás fere, mas ele deixa o trabalho sujo para aquele que está a seu serviço finalizar. E aquele que está a serviço do diabo, irmãos, ele está usando a Escritura sagrada, porque ele vê a fraqueza de uma pessoa, ele colhe a fraqueza de outro e ele aponta o erro. E aí, onde ele aponta o erro, ele dá uma execução e uma sentença, porque é um modelo satânico. O diabo vem, fere, mas o mensageiro do diabo, que às vezes se disfarça de bom, de santo, de luz, é que vem executar, fazer a tarefa mais suja, que é acabar de matar e de destruir.
E muitos são aqueles que estão feridos pela igreja, porque existem mensageiros do diabo até mesmo dentro das igrejas, irmãos. É por isso que a palavra fala: quando você quiser se conectar com seu Deus, quando você quiser falar algo com seu Deus, entra no seu quarto, em silêncio, em secreto, que publicamente Ele te recompensará, irmãos. Você falou para a igreja, você falou para o pastor, você falou para o ancião, você falou para o cooperador, e não houve solução, mas você não entrou no seu quarto secreto, que é o seu sentimento, que é o seu coração, que é o seu íntimo, e você não falou com quem pode te ajudar, que é Deus, porque é a palavra dele que está sendo transmitida, não é a palavra do irmão Carlos César, mas é a palavra de Deus, irmãos, é a Bíblia, é a palavra pregada. E a palavra que Deus nos mostra e nos revela que nos últimos dias está se cumprindo, que iria entrar esse espírito de traição. A pessoa bate no seu ombro, nas suas costas, mas ali ela está batendo, apalpando o melhor lugar para te dar uma facada, porque são mensageiros do demônio na terra. Entram numa casa, entram num lar, entram numa família, e ali, em vez de trazer um benefício, em vez de trazer uma paz, uma solução, traz a guerra, a disenção, traz a desunião. Esses são os mensageiros do diabo na terra, irmãos, porque o apóstolo Paulo fala que eles não querem a verdade, tem coceiras no ouvido. Quando você prega a verdade para um mensageiro que está às vezes dentro da igreja, ele olha para o teto, ele coça o ouvido, parece que não é com ele aquela palavra, mas ele sabe no íntimo do coração que essa palavra está sendo direcionada para ele, porque ele tem um costume de sentenciar, de apontar o dedo, de falar coisas que Deus não está mandando falar, porque a profecia, ela se refere dentro do contexto bíblico, irmãos, é dentro da palavra. Eu não posso me referir a outra pessoa levando ali uma revelação, uma profecia que não foi Deus que mandou, que não foi das Escrituras, que não tem cumprimento, irmãos. Uma revelação da carne. Porque a carne é isso, irmão, ela aponta o erro, ela aponta a falha, a carne é isso, mas a doutrina, irmãos, ela é diferente. Primeiro eu tenho que pregar para mim, para ver se eu tenho a capacidade de apontar para alguém. Primeiro eu tenho que me colocar na posição de receber esta palavra, de saber quem eu sou, de saber a minha situação, para depois eu saber se eu posso usar essa palavra para beneficiar e não para destruir a alma da outra pessoa, não para desmoralizar, mas sim para levantar a outra pessoa. Essa é a mensagem de Deus, irmãos, na terra, é transmitir uma palavra de ânimo, uma palavra que levanta, uma palavra que liberta e que restaura uma alma, não uma palavra que abate a pessoa, porque muitas das vezes a pessoa já está embaraçada, já está numa situação onde o inimigo não solta, onde o inimigo prende aquela alma, não deixa ela se desprender do embaraço da situação. Aí vem os mensageiros e aí acaba de executar a alma. Mas a palavra também fala, irmãos, que no último dia todos vão ter que prestar conta, palavras por palavras. É por isso, a quem mais é dado, mais será cobrado. Você que apontou, você que julgou, você que condenou alguém, você que levantou falso
de um mensageiro de Deus, irmãos. A palavra fala, é melhor mesmo que você amarre uma pedra no seu pescoço e se lance num rio, ou apontar um mensageiro de Deus, porque aqueles que se levantam contra o escolhido de Deus, irmãos, eles pagam um preço terrível na terra. Eles não têm a segunda chance para falar. Deus, ele até dá uma chance para que ele se arrependa, mas para aqueles que não têm o arrependimento, que você vê uma pessoa numa situação de dificuldade espiritual, de dificuldade financeira, e ali você aplaude, e você usa a palavra de Deus para defraudar aquela pessoa mais, para defamar aquela pessoa, você não está guiado por Deus na terra. Porque o ministério que estava com Jesus, o seu discipulado, também tinha um endemoniado, que era Judas Iscariote. E nós sabemos qual foi o final de Judas Iscariote. Se ele tivesse analisado o seu erro, se ele tivesse andado, permanecido ao lado de Cristo, se arrependido do que ele fez, de foi trair, de vender o mestre, de trocar os benefícios de Deus pelo dinheiro, ele teria um final diferente. Ele não teria ido para o inferno, ele não teria sido atormentado pelo diabo a ponto de se matar, de se enforcar. Mas porque o coração daquele homem estava ligado com as coisas terrenas. Ele viu a libertação, ele experimentou o milagre, ele estava ao lado de Jesus Cristo, mas ele preferiu ficar do lado errado. E para você que ouvir esta palavra hoje, Deus te dá uma nova oportunidade. Mude a sua forma de pregar, a sua forma de levar a mensagem. Pregue Jesus Cristo, pregue o amor de Cristo. Jesus veio para nos libertar e não para nos condenar, meus queridos. Jesus veio para nos dar uma sentença de libertação. Ele absolve, ele liberta e ele salva. Ele quebra os agrilhões. Para aqueles que têm essa palavra, aonde você entrar, você é luz e não trevas. Você entra numa casa aonde tem problemas, você leva a palavra de Jesus. Só Jesus tem essa capacidade, irmãos, de libertar uma alma, de libertar uma família. Mas o homem acha que ele é algo. Nós somos pó e cinza, irmãos. Nós não temos méritos de nada. Nós não estamos fazendo nada mais do que nossa obrigação de levar a palavra de Deus. Nós somos os transmissores da palavra do Senhor. Ele nos conecta através da sua palavra, que é a Bíblia. E a conexão vem do alto. E ele nos dá a ordem para pregar amor, irmãos. Preguem amor, porque só eu sou juiz, só eu posso absolver e condenar. E muitos são aqueles que estão feridos pela igreja. É isso mesmo, irmãos, feridos pela igreja. Que o nosso Senhor Jesus seja o nosso libertador, que Ele possa nos fazer compreender a sua vontade, a sua palavra, e que Ele possa também fazer com que você compreenda a sua palavra. Tenha uma conexão com a fonte da vida, que chama-se Jesus Cristo. Deus seja louvado.